eu sou André Adriano e vamos trabalhar o Estatuto da Polícia Militar do Maranhão, Lei 6.593 de 95. Vamos trabalhar o Estatuto da Polícia Militar que foi aprovado, foi publicado no dia 30/11 de 95. Ela é uma lei estadual, por óbvio que é uma lei estadual, afinal, trata do tema Polícia Militar. A Polícia Militar ou as polícias militares são polícias do Estado responsável da Federação. No caso, vamos trabalhar do seu concurso a Polícia do Maranhão, a Polícia Militar do Maranhão. Essa lei, embora ela seja recente, aí de 95, é uma lei de 95, 30 de novembro de 95, sempre que você for estudar, tome muito cuidado com as modificações. Ela tem diversas modificações feitas na sua redação. A última que nós temos é de 2017. Em 2017, nós tivemos uma modificação aumentando o limite de idade para inscrição no concurso para a Polícia Militar. Então, muito cuidado quando você for estudar essa lei. Procure a lei atualizadinha, como está no seu material. O seu material traz a lei mais atualizada possível, porque em 2017 houve aí uma modificação importante dessa lei. O que essa lei faz? O que esse Estatuto da Polícia Militar faz? Por que eu chamo de estatuto? Por que a lei se chama de estatuto? Porque ela vem regular toda a profissão do policial militar. Ela vem regular a situação do policial militar, as obrigações que esse policial militar tem, os seus direitos, os seus deveres e, importante também, as suas prerrogativas, aquilo que ele tem que o diferencia dos demais. Então, essa lei vem regular toda a situação jurídica do policial militar, caracterizando-o como um funcionário público, como um servidor público. Este policial militar, a lei começa nos dizendo que este policial militar, essa figura que ele vai regular, ela já começa dividindo em dois tipos de policial militar que eu preciso saber para a gente continuar conversando. Os militares ativos ou da ativa ou na ativa, que são de 4 tipos, são 4 os militares na ativa. Quem são eles? Os militares de carreira propriamente dito, aqueles que prestam concurso, estão atuando como militares. Eu tenho também, a lei prevê, os militares voluntários, que se voluntariam para o serviço militar e atuam como voluntários da Polícia Militar. Eu tenho ainda os militares da reserva remunerada, E eu tenho ainda como na ativa os alunos dos cursos de formação. Alunos, André, sim, porque você não entra na polícia e já sai dando tiro. Você faz um curso antes de seguir na polícia, você faz o chamado curso de formação. Além dos militares na ativa, do policial militar na ativa, a lei regula ainda os inativos ou na inatividade, aqueles que, embora sejam policiais militares, não estão na atividade diária da Polícia Militar. Tradicionalmente, o mais famoso são os reformados. Os reformados, nós estamos mais acostumados com o termo aposentado, mas no serviço militar se substitui a ideia do aposentado pelo reformado, aquele que foi reformado que não mais atua na prática da Polícia Militar, mas ainda assim é considerado um policial militar, mas na inativa. E eu tenho, por fim, aqueles da reserva remunerada. Mas André, tem reserva remunerada na ativa e tem reserva remunerada na inativa ou inativo. Qual que é a diferença? A diferença é que aquele militar que está na reserva remunerada e foi convocado, ele foi chamado a prestar serviço, eu vou dizer que ele está na ativa. Então aqui o da reserva ele foi convocado, ele está convocado. E aquele da reserva que não foi convocado, aí ele está na inatividade, ele recebe o seu salário, mas ele não está atuando como policial militar. Siga aqui comigo, depois na sequência a lei vai trabalhar as funções da Polícia Militar, No seu material você vai notar que a própria lei, ela tenta aí, como a gente aprende no português, a usar várias nomenclaturas diferentes. Uma hora chama de policial militar, de servidor público militar, servidor militar. Tem várias nomenclaturas. Eu coloquei no seu material para você ficar tranquilo, ou ficar tranquila para você não ter problema. E essa linguagem, o que quer dizer? Tudo que é parecido para a lei, ela trata como igual. Policial militar é o mesmo que servidor público militar, que servidor público para essa lei. Então, tudo lá está igualzinho, fique tranquilo. Quando ela fala de carreira militar, todos diz respeito à mesma coisa. Quando ela diz de funções militares, a lei nos traz 2 funções propriamente da Polícia Militar. Quais são essas funções? A primeira função, a mais famosa, o policiamento ostensivo.
é aquela polícia ficar no seu carrinho caracterizado que fica aí pela rua fazendo as funções de policiamento, fazendo a função do policiamento ostensivo. Então é aquela demonstração de força do Estado, a demonstração de segurança do Estado através da polícia na rua. E isso é típico da polícia militar. Além disso, também cabe à Polícia Militar a função da preservação da ordem pública, ou seja, manter a ordem pública regularmente instituída. Por exemplo, tem uma rixa, tem um jogo de futebol que as pessoas acabam brigando, saindo, se estapeando. O que acontece? Quem vai atuar para restaurar a ordem prévia é a Polícia Militar. Nesse sentido, essa lei de 95, posterior à Constituição, está em plena concordância com a Constituição Federal. Depois dê uma olhadinha, está incluído aí no seu material, o artigo 144 da Constituição, que traz as funções de segurança pública do Estado, entre elas a Polícia Militar. Então, as funções de segurança pública do Estado estão inseridas do Estado com o Estado Brasil, não só do Estado membro da Federação, mas toda a parte de segurança está lá, todas as polícias, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Investigativa, está tudo lá dentro. E a Polícia Militar, ela tem responsabilidades próprias dentro do Estado, que é o policiamento ostensivo, o policiamento de rua e a preservação da ordem pública, em acordo aí com a Constituição Federal. O passo seguinte, como que eu faço para ingressar na Polícia Federal, na Polícia Militar? Como que eu me torno um policial militar no Maranhão? Qual que é o meu caminho? A lei me traz aí uma série de requisitos para que eu me torne policial militar. São vários os requisitos do policial militar. Mas primeiro ela diz, aí, de uma forma bem consentânea com a Constituição, diz, olha, é facultado, ou seja, é permitido a todos os brasileiros. Precisa ser maranhense? Não, todos os brasileiros podem ser policiais militares, sem distinção, seja uma distinção de raça, seja uma distinção de cor. Mas aqui, quando a lei diz sem distinção de raça e cor, na verdade, ela me traz apenas exemplos dos tipos de distinção. Não pode haver distinção de nenhum tipo, nenhuma distinção é permitida. Nenhuma distinção é permitida. Então eu posso impedir um tatuado de entrar na polícia? Então, não pode. O STF tem uma decisão relativamente recente em relação ao seu concurso, que diz, olha, tatuagem por si só não impede ninguém de concorrer, de entrar num cargo policial, seja de qualquer cargo público, o policial também. Só que cuidado, você não vai fazer um palhaço nas costas e tentar ser policial militar. Palhaço, em vários estados da federação, é aquele que mata policiais. Você não vai fazer isso. Você vai fazer a sua tatuagem, vai fazer o que você quiser, mas sempre pesquise antes o conteúdo de sua tatuagem. Não vai fazer que nem aquela pessoa que tatuou a tatuagem, o símbolo japonês na nuca, e todo mundo ria dela, mas o símbolo japonês tão bonito, quer dizer, sopa. Sopa na nuca? Pode existir. Então, nenhuma distinção, mesmo uma tatuagem. Bom, todos podem concorrer, mas quais são os requisitos específicos que a pessoa deve ter? No seu material, você vai ver, eu mantive a numeração dos incisos iguais da lei para te facilitar o estudo. Então, você pula do 1 para o 3 e o 2. Não, é para seguir a lei que o 2 foi revogado. Quais são os requisitos? Estão todos aqui, vamos trabalhá-los. Requisito de número 1, precisa ser brasileiro. Precisa ser brasileiro. E nós sabemos, você precisa lembrar que tem dois tipos de brasileiros. Os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. André, por que você está falando isso? Porque nós veremos que alguns cargos da polícia só para brasileiro nato. Guarda isso na sua memória. Terceiro, inciso 3, mas segundo requisito, essa pessoa que quer ser policial militar precisa estar em dia com as suas obrigações, tanto suas obrigações militares quanto suas obrigações eleitorais, precisa ter votado na última eleição ou precisa ter justificado. Lembrando que obrigações militares se restringem aí ao homem que presta o serviço militar obrigatório. A mulher pode fazer parte do corpo militar? Pode, não tem problema nenhum. Mas ela não é obrigada, no ano que faz 18 anos, lá prestar o serviço obrigatório, o alistamento militar obrigatório. Então precisa estar em dia com as obrigações. Quarto e terceiro requisito, precisa ter uma idade máxima
Idade máxima de 30 anos. Quando 30 anos? Até a data limite para inscrição. Cuidado com isso daqui. Até a data limite para inscrição. Isso daqui, muita atenção, cara de questão, porque isso daqui é de 2017. É super recente em relação ao seu concurso, 2017. Então, idade máxima de 30 anos até a data limite para inscrição no concurso. Isso foi uma modificação de 2017. Antes, a data limite era menor, 2 anos menor, 28 anos. Então, melhorou, tem mais acesso agora para as pessoas para esse concurso, 2 anos mais. Então, quem estava estudando lá, estava no limiar, ganhou aí 2 anos de bônus. Seguindo, essa pessoa também, o candidato, precisa ter idoneidade moral. Idoneidade moral. Não pode ser conhecida como aquela pessoa, melhor amigo do traficante da cidade. Melhor, aquela pessoa que frequenta as festas do Adriano, jogador de futebol, que tem o anão, que tem o burro. Não tem idoneidade moral. Tem que ter idoneidade moral. Não é qualquer um que pode ser policial militar. Ele vai ostentar uma farda, ostentar um símbolo, vai andar armado, não é bem assim. Além disso, precisa ter sanidade física e mental. Sanidade física e mental, que eu vou verificar através de exame. O exame médico, aqui eu vou ter um exame médico depois, se eu for aprovado, e eu vou ter o exame psicotécnico para ver o aspecto mental. A lei ainda traz a previsãozinha aí de uma altura mínima, de 1,65 para os homens e de 1,60 para as mulheres, uma altura mínima. Então, quer ser policial militar, no Maranhão tem uma altura mínima, a maioria das polícias militares exigem uma altura mínima. Tem baixinhos e baixinhas que são muito melhores na sua função do que os altos, isso não quer dizer nada. Mas ainda é um requisito legal, então é preciso saber. E por fim, o inciso 8, ele precisa de aprovação no concurso. Nossa, que óbvio. Então, mas está escrito na lei, precisa da aprovação no concurso e precisa, além de ser aprovado no concurso, precisa de um certificado, aí precisa ter sido aprovado no 2º grau. Então, é um concurso de nível médio. Segundo grau não existe mais, André, é ensino médio. Sim, a lei fala 2º grau, mas eu leio ensino médio porque está válido ensino médio. Beleza, tranquilo. Vamos ver agora, eu já sei como entra. Como que é a carreira da polícia? Vem comigo, vamos ver a carreira da polícia. A carreira da polícia. Como funciona a carreira da polícia militar? Carreira da polícia militar, lembrando, óbvio, Polícia Militar do Maranhão. A carreira da Polícia Militar do Maranhão é composta aí por basicamente 2 níveis principais. Eu tenho a carreira dos praças e tenho a carreira dos oficiais. Praças e oficiais. Praças e oficiais. As duas que eu posso ingressar aí por meio de concurso. Sendo que os oficiais, eu tenho uma carreira específica dentro dos oficiais, ou 2 carreiras, que é o quadro dos oficiais da administração, quadro dos oficiais da administração, e o quadro dos oficiais, esse é chique, especiais. Eu sou do quadro dos oficiais especiais. Ó, maneiro, hein? Uma boa dica para você na progressão de carreira. Então, eu tenho de um lado praças, do outro os oficiais. Esses são aí os 2 tipos de cargos que eu tenho na polícia. São os cargos. E esses cargos aí da carreira, os cargos da carreira, eles são, o ingresso inicial deles se dá através do concurso aí inicial. Então, eu entro no concurso para praças, concurso para oficiais, ou mesmo da progressão aí através dos cursos internos dos praças para os oficiais. Mas como funciona esse caminho, como eu denomino cada um desses cargos? Os praças, eles têm os cargos, eles são divididos em níveis chamados de graduações. Então, os praças têm as suas graduações. São os cargos dos praças. Enquanto os oficiais não têm graduações, mas têm os seus postos.
Esses cargos militares, qualquer seja o praça, seja o oficial, são criados sempre por lei. Todo cargo público é criado por lei. Eu crio esse cargo, eu criar 100 cargos de praça. Esses todos os cargos de praça serão criados aí, serão vagos até serem preenchidos. E a lei até vai me falar, e está no seu material, olha, o cargo pode ser vago quando ele é criado, que ainda ninguém preencheu, ou depois que alguém deixa aquele cargo, seja por reforma, seja porque ele foi demitido, etc. e tal. Então, esse cargo é criado por lei e ele começa sendo um cargo vago, que vai ser provido aí por alguém de carreira, que esse cargo vago ele está em constante busca de um provimento, ou seja, que alguém atue naquela função, que alguém tome aquela função neste cargo. Esse cargo seja provido, seja um cargo de praça, seja um cargo de oficial, aqui indiferente. E cada cargo vago tem os seus requisitos próprios. E a pessoa, o oficial ou o praça, quando ele ingressa nesse requisito, quando ele ingressa nesse cargo, esse ingresso pode se dar de maneira efetiva, quando ele cumpre todos os requisitos do cargo, ou o contrário, não de maneira efetiva, mas ele pode ser interino. Olha, você fica lá enquanto não tem alguém com os requisitos, você participa. Então, vou prover efetivamente. Eu sou oficial, eu tenho direito a esse posto, eu vou ser provido efetivamente. Eu sou oficial, tenho um cargo vago, eu não tenho os requisitos para esse posto, eu vou ficar nesse posto aí interinamente. E como que funciona então essa carreira, essa progressão de carreira? Primeiro, ela é uma progressão que ela pode se dar no âmbito horizontal e no âmbito vertical. Eu tenho tanto no âmbito horizontal quanto no âmbito vertical. Como assim, André? No âmbito horizontal, eu posso ter aí uma progressão de graduações ou de postos, eu vou melhorando. E eu posso também dar o salto aqui do praça para o oficial. Aí eu tenho uma progressão mais verticalizada, eu posso subir de cargo, eu posso de praça ser oficial, e de oficial, nesses postos de oficial, eu posso tentar progredir aí para os postos de administração, do quadro administrativo e do quadro de postos especiais. Como que eu faço isso? Aí eu tenho alguns requisitos a mais. Quais são esses requisitos a mais para esse ingresso acima? Vamos lá. Então, para eu ingressar no quadro de oficiais, tanto de administração quanto da administração da polícia, quanto aqueles cargos especiais, eu tenho alguns requisitos extras. O primeiro requisito que nós vamos colocar aqui é meio óbvio, eu tenho que ter o segundo grau completo. Olha, André, tem que ter o segundo grau, que curioso, mas já não tinha que possuir aí o segundo grau? Então, tinha, né? Tinha para entrar, mas a lei repete, não tem problema. Então, o primeiro é o segundo grau. Segundo, eu tenho que ter 18 anos de efetivo serviço. Além, eu preciso contar com no mínimo 2 anos na graduação em que eu me encontro. Eu estou no posto tal, eu tenho que estar naquela graduação daquele posto por no mínimo 2 anos. Seguindo, por no mínimo 2 anos, eu tenho que ser aprovado num curso de formação. Ser aprovado no curso de formação. Além disso, eu tenho que possuir bom conceito. Que bom conceito profissional e bom conceito moral. Lembra, para ingressar na carreira, que eu preciso ter idoneidade moral e preciso aí ter os demais requisitos do profissional? Então, aqui não é uma presunção, aqui eu já tenho um conceito formado pelos meus colegas.
Eu já tenho que ter um conceito bem claro, bem determinado na minha profissão. Olha, profissionalmente o André é um bom profissional, ele presta um bom serviço, então eu já tenho um conceito determinado pelos meus colegas aí. E moralmente também, durante esse meu tempo na polícia, eu não fiz nada que desabonasse a minha conduta. Por fim, aqui você precisa tomar cuidado, Eu não posso ter praticado crime ou transgressão disciplinar. Como assim? Eu não posso estar sendo denunciado, responder a um processo criminal. Eu não posso ter sido condenado definitivamente num processo criminal. E eu também não posso estar respondendo a um processo administrativo. Eu também não posso estar submetido ao conselho de disciplina. Veja, aqui eu coloquei em vermelho o que é positivo, que eu preciso ter, segundo grau, 18 anos de efetivo de serviço, 2 anos da graduação, ser aprovado no curso de formação, ter um conceito profissional bom, conceito moral bom, e não posso, aqui conceitos negativos, não posso estar sendo denunciado, respondendo o processo, ter sido condenado definitivamente, ou estar submetido ao conselho aí de disciplina, estar sendo submetido ao conselho de disciplina. Tranquilo? Agora vamos, para terminar esse tópico, eu preciso estar em efetivo serviço para eu progredir na minha carreira. E o que seria o tal do efetivo serviço? Efetivo serviço. O que é efetivo serviço? O seu material traz nomeadamente tudo o que a lei considera como efetivo serviço. Ah, André, eu vou precisar decorar essa lista enorme. Vamos tentar facilitar a nossa vida? Vamos entender praticamente o fio condutor desse efetivo serviço. Como que eu sei que... O que é efetivo serviço? Olha, vamos tentar facilitar. Efetivo serviço. O primeiro tipo de efetivo serviço é aquele propriamente dito, o propriamente dito. O efetivo serviço propriamente dito. Vamos dar exemplo aqui, ó. O policiamento efetivo, policiamento de rua. Como exemplo, aqui é o nosso exemplo. Policiamento de rua. O cara que está lá na rua, ele está em quê? Policiamento efetivo. Segundo, as funções de aluno ou instrutor nos cursos de formação. Aluno ou instrutor nos cursos de formação. Aluno ou instrutor nos cursos de formação. E por último, aqui o mais aberto, que a lei traz um rol enorme. Eu estar em função em outros órgãos do Estado. Em outros órgãos do Estado. E aqui só como exemplo, vários exemplos. Olha, a lei começa falando, aquele que está trabalhando para o gabinete da presidência da República, aquele que está trabalhando com o governador, com o presidente da Assembleia, então está trabalhando em qualquer dos 3 poderes, desempenhando funções policiais em qualquer dos 3 poderes, Veja, sou policial militar, mas eu estou no Tribunal de Justiça. Eu estou em efetivo serviço? Sim, isso é efetivo serviço, tem que ser, porque eu estou trabalhando. Ah, eu sou policial militar, mas eu estou dando curso de formação porque eu sou muito bom no tiro, então eu estou ensinando os colegas a atirar. Isso é efetivo serviço? Sim, é efetivo serviço. Então, para eu ter esse efetivo serviço, para progredir na minha carreira, o que eu preciso? Eu preciso de um desses 3 tipos. Ou estar no policiamento propriamente dito, ser aluno ou instrutor nos cursos de formação, ou estar exercendo funções policiais em outros órgãos do Estado brasileiro como um todo. Agora vamos fazer algumas questões para ver se essa nossa conversa ficou clara, para ver se essa conversa aqui ficou
limpa para vocês. Vamos lá. Questão de número 1. Os cargos de policial militar na Polícia Militar do Maranhão são privativos de brasileiros natos. Eu deixei isso para nós conversarmos agora, justamente o que eu havia dito. Cuidado, precisa ser brasileiro para genericamente ingressar na polícia. Agora, brasileiro nato é aquele que nasce brasileiro, enquanto brasileiro naturalizado é aquele que escolhe ser brasileiro. Qual que é a diferença? Essa questão está errada por quê? Porque para ser oficial, sou brasileiro nato. Por quê? É uma escolha da lei. Agora, para ser praça, pode ser um brasileiro naturalizado? Pode, só que ele nunca vai ascender a ser um oficial. Então essa questão está errada, porque brasileiro nato é só para oficial. Seguinte, os componentes da reserva remunerada, quando sujeito à convocação, são considerados militares na ativa. Questão incorreta, questão errada. Por quê? Se ele está sujeito à convocação, quer dizer que ele não está convocado. Se ele está sujeito à convocação, quer dizer então que ele está na inatividade. Questão errada. Seguinte, o ingresso na Polícia Militar do Maranhão é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante matrícula ou nomeação após aprovação em concurso de provas ou provas e títulos. Questão correta. A ascensão, para você entrar na carreira, ela é livre para todos os brasileiros sem qualquer tipo de preconceito. Questão correta. E seguindo, para se inscrever no estabelecimento de ensino militar, destinado à formação de oficiais, é necessário que o candidato possua idade máxima de 28 anos. Cuidado com pegadinha. O examinador adora modificação legislativa. Falar, será que esse candidato está de olho? Será que ele está com a lei antiga? Será que ele sabia antes e não sabe agora? Conversei com você no começo da aula. Essa lei de 95... ela tem constantes atualizações, sendo a última de setembro de 17. Essa última atualização aumentou a idade limite para você se inscrever no concurso para de 28 para 30 anos. Hoje o patamar é 30 anos. 30 anos a partir de quando? Quando que eu vejo esses 30 anos? Eu tenho que ver o dia em que se encerram as inscrições do concurso. E se eu fizer 30 anos um dia depois, eu posso me inscrever? Pode. Então, o fator é não posso ter 30 anos completos até o dia de encerramento das inscrições nesse concurso. Espero que tenha sido útil e agradável. Nos vemos na próxima.